celebração dos 5 anos de teses defendidas no programa de pós-graduação em filosofia da UniOeste. Afinal, qual é a tese da tua tese? Olá, me chamo Bruno Gonçalves da Paixão, sou doutor em filosofia aí pelo programa de pós-graduação da UniOeste. Estou aqui, de certa forma, a convite da comissão do simpósio de filosofia para tratar de um tema proposto que é qual a tese da minha tese. Então, desde já, agradeço essa iniciativa da comissão de convidar os doutores que por aí passaram, nesses 5 anos que o programa comemora de defesas de tese. Aproveito a oportunidade para também saudar alguns professores que foram muito importantes para mim nesse período. Uma saudação e um agradecimento a professores como o Jadir, que foi o meu orientador, professor Ames, professor Rosalvo, professor Claudinei, professor Ciota e a própria professora Esther, que foi o contato com a gente e quem nos estimulou a produzir esse material. Então, deixo aqui já registrado os meus agradecimentos. Voltando à proposta, uma proposta muito provocativa, vou me permitir um pouco a sair da própria linha que eu coloquei no resumo. No resumo eu fui muito descritivo sobre qual era a minha tese. Aqui eu vou fugir um pouco e a proposta é rapidamente pontuar o que me levou a chegar a essa tese. Então, esse elemento primário para isso também foi uma provocação da realidade. Assim como esse tema é provocativo, a realidade também sempre está nos provocando. E a filosofia tende a ser uma resposta, do ponto de vista teórico e ideológico, a essas provocações que a realidade, às vezes, ou sempre, nos coloca e nos faz sair um pouco do nosso cotidiano. E essa problematização inicial vem de uma contradição da própria realidade. 2 aspectos, um negativo e um positivo, quais sejam o aspecto do maravilhamento do mundo e com o mundo e, ao mesmo tempo, outro aspecto que é negativo, que é o aspecto do espanto das atrocidades que o próprio ser humano reproduz na sociabilidade. Então, esses 2 elementos sempre me provocaram muito, sempre me fizeram refletir um pouco sobre por que o mesmo ser humano que produz algo tão belo, que produz uma cultura altamente sofisticada, pensemos aí na alta literatura, nas obras, nas artes plásticas, na própria música, que nos faz nos sentir tão bem, que nos faz sair um pouco de nós mesmos e, de certa forma, elevarmos a nossa subjetividade a patamares cada vez maiores. E, por outro lado, esse aspecto outro, que é o mesmo ser humano, que cria estruturas de poder altamente dominantes, estruturas alienantes, como a escravidão, como a opressão da mulher, numa escala de tempo milenar. Ao mesmo tempo que, nessa mesma escala de tempo milenar, a gente produz as coisas mais belas que a gente pode apreciar, a gente produz as coisas mais atrozes que nos causam repulsa. E esse processo contraditório sempre mexeu comigo. E essa, de certa forma, é o elemento primário para mim poder chegar à discussão da minha tese. Para isso que eu vou discutir a questão da política, para isso que eu vou tentar entender qual a gênese da política, como a política se reproduz na sociedade, qual a função social da política e se a política seria algo inerente ao ser social, surge com ser social, e se apenas mudaria de qualidade
a depender dos patamares históricos, se aperfeiçoando cada vez mais a partir de quando e como o ser social também, né, fosse se aperfeiçoar. Então toda essa discussão tem a ver exatamente com essa provocação da realidade. Então essa provocação da própria realidade no ser humano, né, ela de certa forma, ela provocou esse efeito final que foi a tese, né, da minha tese, que é mostrar a partir de autores modernos, contemporâneos, como Marx e Lukács, né, que na verdade essa relação se constitui em que pessoas possam, né, ter essa relação de dominação, né, do homem contra outro homem, e ao mesmo tempo, do outro lado, enquanto pessoas estão se, de certa forma, ampliando a sua subjetividade, criando uma consciência maior de mundo, não consegue romper com isso. Então, em Marx e Lukács, eu vou encontrar, né, pelo menos algumas formas para poder tentar explicar essa relação, para pelo menos cercar essa explicação, claro, esses problemas, claro, que não do ponto de vista resolutivo, mas apenas tentamos explicar o porquê, né, dessa duplicidade tão distinta, advinda do próprio ser humano. Então, é basicamente isso que eu queria, né, propor na discussão, aproveitando e dizer para todos que estão vendo esses vídeos, que vão à plataforma, acessem a plataforma, deem uma olhada nas teses defendidas aí pelos doutorandos da UniOeste. São pessoas altamente capacitadas que produziram um trabalho assim, muito bons, que vale a pena dar uma conferida. E esses trabalhos, com certeza, foram provocações à própria realidade, né? Uma tentativa de cercar essa realidade à maneira de cada um, à maneira do seu referencial teórico. Mas tenho certeza que todo mundo que é provocado de alguma forma pela realidade vai poder encontrar algum texto que o subsidie, né, em discussões, em tentativas de compreender esse mundo nosso que é tão belo e ao mesmo tempo é tão injusto. Então fica aqui o convite para todos e aproveito também, né, mais uma vez para agradecer à comissão por essa oportunidade. A ideia é realmente, né, ser muito sucinto, e deem uma olhada na plataforma, lá vai estar todo o material, né, do que a gente já produziu. Fiquem à vontade. Aproveito também para divulgar que, a partir do programa de pós-graduação, depois de defendido a tese em 2021, 2 anos depois, acaba de sair, né, o meu livro, com base na tese defendida aí na UniOeste. Então, gostaria mais uma vez de deixar aqui meus agradecimentos à comissão do simpósio e desejo a todos um bom evento. Abraços desde Natal, Rio Grande do Norte. Até uma próxima.